Graças e paz, meus amados irmãos, é um prazer mais uma vez estar chegando na sua residência, no seu lar, através desse vídeo, onde nós estaremos meditando a respeito da palavra de Deus, a palavra de Deus que é viva e eficaz, a palavra de Deus que sempre vai falar para nós aquilo que Deus quer que nós possamos vivenciar. Eu gostaria nesse momento de compartilhar o texto sagrado de Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11, que alguns já conhecem como o texto onde fala a tentação de Cristo, que não deixa de ser a verdade. Mas esse texto, meus amados, ele nos chama a atenção para três momentos que o seu inimigo, ele tenta a Jesus Cristo. Aí você pode estar perguntando o que é tentar a Cristo. Tentar a Cristo, o que é tentação? É um convite que o inimigo lança para que o servo de Deus possa desobedecer a Deus, para que o servo de Deus possa de encontro à Bíblia Sagrada. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele foi tentado. Aí a primeira tentação, nós encontramos. Então o tentador, aproximando-se, disse: És o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Primeira tentação. A segunda tentação, então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sob o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te de abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Segunda tentação. A terceira tentação que nós encontramos, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou todos os reis do mundo e a glória dele, disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então, na verdade, o inimigo, ele lança, ele pegou o Senhor Jesus Cristo e lançou essas dúvidas. Primeiro foi a dúvida, o poder, e assim vai sucessivamente, a proteção de Deus. Então, logo após as tentações, o Senhor Jesus Cristo respondia, tá certo? Respondia ao inimigo. Agora, nós precisamos compreender que nós não podemos enganar. Todo ser humano está sujeito a ser tentado. É uma realidade na vida do homem. É a realidade na vida do ser humano, ser tentado. E a tentação, meus amados, vem muitas vezes em certos momentos. No momento da área emocional, quando a pessoa está com algum problema emocional, vai vir as tentações. Na área física, tá certo? Como nós percebemos aqui, que Jesus Cristo, depois de 40 dias e 40 noites, estava em jejum. Então o inimigo, ele tenta essa fraqueza do Senhor Jesus Cristo para tentar a Jesus Cristo. Então a tentação vem às vezes por uma questão física, tá certo? Uma questão financeira também. E também até a questão espiritual, a falta de fé. Então o inimigo, ele vai e lança a semente da tentação, ele lança a semente para que o homem, para que o cristão possa se desviar dos caminhos do Senhor. E o interessante é que ele usa textos bíblicos para fazer com que esse homem possa afastar o caminho do Senhor. Por isso que é necessário, meus amados, que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos ler a palavra de Deus diariamente em nossas vidas. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo respondeu a Satanás, o diabo, tá certo? Com texto bíblico. E o inimigo, ele pegou o Satanás, pegou o texto bíblico, tirou do seu contexto para tentar fazer com que o Senhor Jesus Cristo pudesse, tá certo? Desobedecer a Deus. Então, a primeira lição que nós tiramos é que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Segunda oração, segundo fato que nós precisamos nunca esquecer, segunda lição, é que nós precisamos obedecer a Deus em detrimento aos nossos desejos. Nós precisamos, tá certo? Obedecer a Deus em detrimento aos nossos desejos. Veja a primeira tentação. Ele diz o seguinte:
E disse, se o Filho de Deus, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus Cristo, 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites, sem comer, jejum. E ele chega dizendo isso. Aí que o Senhor Jesus Cristo diz, ó, é o seguinte, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, meu amado, nós precisamos compreender que precisamos obedecer a Deus em detrimento o que nossos desejos e a nossa vontade. Nós precisamos obedecer a Deus e obedecer a palavra de Deus. Mas também é necessário nunca se esquecer de que nós já somos mais do que vencedores, porque já temos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Jesus Cristo, ele sabia que ele tinha um compromisso com Deus, que Deus era com ele e que Deus estava com ele. Deus não queria abandoná-lo. Por isso que o inimigo ele coloca a dúvida, lança a dúvida, a tentação da dúvida. Quando ele chega a dizer, então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçar de alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O Senhor Jesus Cristo sabia que Deus era o Senhor de sua vida. Ele confiava em Deus, ele sabia de que Deus estava com ele. Ele não precisava colocar Deus em prova, porque Deus verdadeiramente é o Senhor de sua vida. Nós temos um Deus que é o Senhor de nossas vidas. Nós não precisamos colocar Deus em provas para saber que se Deus está conosco. Porque se eu tenho a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, se eu procuro obedecer a palavra, se eu procuro vivenciar a palavra de Deus na minha vida, Deus está comigo. Então é necessário compreender isso. E uma terceira tentação que o inimigo oferece para Jesus Cristo, ele diz o seguinte, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória dele, e disse, tudo isto te darei se prostrar me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus o adorarás, só a ele darás culto. Então, meus irmãos, nós precisamos só adorar a Deus, não adorar a nós mesmos. Hoje nós percebemos que muitas pessoas estão, no lugar de buscar a Deus, de estar na casa de Deus buscando ao Senhor, de estar cultuando ao Senhor, que a sua fé está no Senhor, mas muitas vezes a fé dele está no quê? No homem. A fé dele está em muitas pessoas, em muitas coisas, mas a nossa fé deve estar em Deus. É isso que o Senhor Jesus está dizendo para o inimigo. É isso que ele está mandando. Ele está dizendo, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus, adorarás, e só a ele darás culto. Meu amado, só cultue ao Senhor, só adore ao Senhor. Esteja na casa de Deus. A tua fé, a nossa fé, tem que estar em Deus. E é necessário compreender de que esse Deus é um Deus todo-poderoso, que não nos abandona, sempre está conosco, nos dando forças e vigor para vencer os problemas e dificuldades. Eu vou ler agora um pensamento de um teólogo chamado Jonathan Stuart, que ele diz o seguinte, de todos os tipos de conhecimento que podemos ter ou obter, o conhecimento de Deus e o de nós mesmos são os mais importantes. Meu amado, Jonathan Stuart, ele fala isso. Procura conhecer a Deus cada dia. Procura cada dia ler a palavra de Deus. Procura cada dia estar firmado na palavra de Deus. Procura cada dia glorificar esse Deus e adorar esse Deus. E procura com isso conhecer a si mesmo. E quando o inimigo lançar as tentações, o amado vai poder resistir,
porque você tem a Deus como Senhor e salva a sua vida. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo e, se Deus assim permitir, estaremos retornando amanhã para compartilharmos da palavra do Senhor e que o nosso Deus possa te dar um bom dia na presença dEle, o glorificando e exaltando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém.